Neste vídeo você vai saber como joga, como chega e quais as chances do Flamengo nos Estados Unidos. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e este é o Guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, uma série de vídeos que detalha em um vídeo para cada time como eles chegam para competição. Então, antes da gente falar do Mengão, eu peço o seu like, peço também para que você se inscreva no canal, é tudo de graça, clica aí embaixo, porque aí você, além de ajudar o vídeo a se perpetuar, você também recebe esse e todos os conteúdos que a gente faz aqui sobre competições do mundo inteiro, e aqui vamos falar muito desse Mundial de Clubes com acompanhamento geral, certo? Então vamos falar do Flamengo para você chegar craque, para você entender quais as chances quando os jogos começarem. Bom, partindo para a campanha na temporada, né? O Flamengo com o Felipe Luiz nessa temporada é um bom início, né? É claro que a gente tem que ressaltar que o Campeonato Carioca, por enfrentar adversários de um nível muito mais baixo, infla um pouco esses números, mas o Flamengo jogou também alguns jogos com o time B, então os números não são todos do time principal, mas a gente tem aqui 77% de aproveitamento dos jogos até aqui, 31 jogos com 22 vitórias. Então, pô, excelente aproveitamento. O Flamengo se classificou na Libertadores no último jogo, em segundo lugar, deu uma bobeada ali nos confrontos contra o Central Córdoba, perdeu em casa, empatou fora, e aí teve que vencer o último jogo contra o Táchira, sofreu também. Então, o Flamengo sofreu muito mais do que se esperava num grupo frágil na Libertadores, né? É isso que a gente fala. Em Copa, a gente acha que vai ser uma coisa e pode ser outra, acontecem surpresas. Eu ressalto isso aqui em todos os vídeos, né? Ainda mais numa Copa de tiro curto, que vai ser a Copa do Mundo de Clubes. Mas o torcedor do Flamengo fala muito, né? Que no Campeonato Brasileiro o time joga numa rotação e na Libertadores jogou em outra. Então, no Brasileirão, realmente, o Flamengo está muito melhor. É o líder do campeonato, empatado em pontos com o Cruzeiro, né, com 24 pontos e um gol para cada ponto. Né? O Flamengo marcou 24 gols até agora, em 11 partidas. É uma média muito boa, é disparado o melhor ataque do campeonato. Terminou aí com uma última impressão sensacional. É claro que as duas goleadas condicionam ter o melhor ataque, né? O 6-0 contra o Juventude e o 5-0 contra o Fortaleza, mas conseguiu construir. Os outros times enfrentam times lá da parte de baixo da tabela e não conseguem fazer esse placar. Isso mostra a capacidade ofensiva que esse elenco do Flamengo tem e a força para vencer defesas fechadas. Na Copa do Brasil o time avançou bem também, então é uma temporada que eu considero boa. Campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, já ergueu 2 taças no ano. Acho que o Flamengo vem num bom ano e terminou forte, né? Essa primeira parte antes do Mundial. O treinador do Flamengo é aí o grande expoente da nova geração de treinadores brasileiros, né? O Felipe Luiz, que tem apenas 39 anos de idade, um dos treinadores mais jovens dessa Copa do Mundo de clubes, e ele que iniciou sua carreira como técnico profissional no final do ano passado, justamente pelo Flamengo, já vencendo a Copa do Brasil. Então, o Felipe Luiz já tem 3 títulos na carreira, são 45 jogos pelo Flamengo, 31 vitórias, e um cara que aprendeu com os grandes, né? Jogou muito tempo no Atlético de Madrid do Simeone, jogou no Chelsea e ele absorveu tudo que ele aprendeu. É aquele caso de ex-jogador que rapidamente consegue se tornar, por conta da sua inteligência, da sua capacidade de aprendizado, um grande treinador. E o Felipe Luiz, ele apresenta características modernas de futebol hoje em dia que técnicos mais experientes do Brasil não apresentam. Então, isso mostra um potencial muito grande. E a minha expectativa é muito grande de ver o quanto que ele vai conseguir enfrentar taticamente técnicos de times do futebol europeu. Porque aqui no cenário brasileiro ele já mostrou que tem capacidade, ganhou inclusive do Abel Ferreira, por exemplo, que é talvez o melhor técnico do futebol brasileiro que temos hoje. Bom, indo para os principais jogadores, eu já começo logo com ele, né? O Jorginho, novo reforço do Flamengo, jogador de 33 anos e que, pô, é um cara que a gente não está acostumado a ver no futebol brasileiro, né? Um jogador que é nascido no Brasil, mas é naturalizado italiano, um dos melhores jogadores da Eurocopa
de 2021, um cara que jogou muito tempo aí na Premier League, jogou antes no Napoli, do Verona foi para o Napoli, do Napoli para o Chelsea, do Chelsea para o Arsenal agora, no Arsenal já um pouquinho mais escanteado, é um jogador que foi titular no começo muitas vezes, essa temporada já foi um pouco mais reserva, né? Nessa temporada ele iniciou apenas 9 jogos como titular, ele começou mais os jogos ali quando o Arsenal estava com um time mais alternativo, quando estava nas fases finais da Champions, aí no jogo anterior do campeonato inglês o Arteta dava uma poupada, mas o Jorginho é um grande jogador, ele consegue jogar no nível do futebol europeu, no nível Premier League, e a capacidade dele de construir, especialmente pelo lado direito, né? Você pega os mapas de calor dele, apontam sempre mais ali a construção ali no círculo central, em volta do círculo central, pelo lado direito. Mas é um cara que vai te dar construção, vai te dar saída de bola, ele pode afundar numa linha de 3 de zagueiro para iniciar uma construção, ele pode fazer uma construção pelo meio. Quando o time tiver com a posse no ataque, ele pode ditar o ritmo, inverter uma bola em qualquer uma das duas pontas, te garantir melhor qualidade no início da jogada, né? Isso é muito raro nos dias de hoje, né? Como eu disse no começo do vídeo, na seleção brasileira não se tem esse jogador. Se o Jorginho pudesse jogar pela seleção brasileira, eu acho que certamente, rapidamente se condicionando, jogando pelo Flamengo, ele ganharia essa posição, porque o Brasil não tem esse tipo de jogador. Então, vamos ver como que em pouco tempo de treino, vamos ver como é que está o Jorginho fisicamente também, né? O quanto tempo de treino o Felipe Luiz vai conseguir fazer o Jorginho se adequar a esse meio campo do Flamengo e como que ele vai conseguir ajudar já nessa Copa do Mundo de Clubes. Para a sequência da temporada Libertadores Brasileiro, não tenho dúvida que vai ser uma ajuda sensacional. Bom, agora a gente vai para o Arrascaeta, né, que é a grande estrela aí, o jogador favorito de muitos flamenguistas, né, e que vem fazendo um grande ano. O Arrascaeta vem bem pela equipe do Flamengo, é um jogador uruguaio, mais uma vez ajudando demais, apesar de ter 31 anos. Nessa temporada são 26 jogos, 12 gols. Ele está sendo um cara que está finalizando muito as jogadas, né, o Arrascaeta, sempre um jogador cerebral ali, ajuda no meio campo, mas nesse esquema do Felipe Luiz ele afunda mais perto do atacante, do centroavante, e muitas vezes ele finaliza jogadas. É um jogador que fica ali mais perto na área, pisa muito na área, e a capacidade dele de finalizar está ajudando muito o Flamengo nesse momento, né? O Arrascaeta até agora jogou 26 jogos no ano, então fisicamente ele está muito bem, tinha sofrido com lesões em temporadas anteriores, então isso é muito útil à equipe do Flamengo. Outro jogador que é muito útil, mas que vive uma situação complicada na questão extracampo é o Gerson, né? O Gerson que pode se transferir ao Zenit, ainda não, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda não é um negócio fechado, e a torcida do Flamengo ficou na bronca, né, na hora que o time embarcou, fez críticas ao Gerson. Vamos ver o quanto que isso vai pesar dentro de campo. Ele é um jogador importante, porque ele faz tanto a situação ali de um segundo volante no meio campo, um cara que pode te ajudar no passe, como ele pode jogar como um meia aberto que cai para dentro, que é uma função que ele executa muito bem. É um jogador que tem capacidade de passe, de lançamento, de finalização de fora da área. Ele tem físico para te ajudar numa marcação-pressão. Então, o Flamengo não pode abrir mão num campeonato mundial de um jogador como ele. Bom, agora vamos entender como é que vai jogar o Flamengo, né? Eu peguei esse print aqui, mas pode ser que tenhamos o Bruno Henrique titular no ataque, né? A dúvida é sempre Pedro ou Bruno Henrique. Esse print é do jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que, assim, para jogos como, por exemplo, o da estreia contra o Esperance, talvez o Felipe Luiz opte pelo Pedro, por ter um jogador mais fixo dentro da área, né? Para um jogo que o Flamengo vai ter que jogar mais em cima do adversário. Mas também o Bruno Henrique ele te ajuda na questão de pressionar, porque o Flamengo saiu até uma análise recente de que o Flamengo tem a pressão alta mais alta do futebol mundial, se você pegar as 5 grandes ligas mais o Campeonato Brasileiro, né? Então, o Flamengo é o time que te marca mais lá em cima, que mais invade a área do adversário numa marcação alta. E o Bruno Henrique, ele é um centroavante que te ajuda nisso. Ele é um falso 9 que te dá capacidade de pressionar, te dá velocidade, porque o 9 que fica no meio, ele é o pêndulo, né? Ele é o cara que vai ajudar os outros a
a guiar essa pressão, porque os pontas estão direcionados para o lado que eles estão, eles podem fechar até um determinado ponto do meio, porque eles têm que voltar para o outro lado. Então você ter um jogador mais rápido para essa pressão te ajuda. E o Flamengo, por exemplo, num jogo que vai ser parecido com o do Esperance, que é o da LDU, ele usou o Bruno Henrique e o Bruno Henrique ficou marcando lá em cima e ajudou o Flamengo. O Flamengo sufocou a LDU na pressão e o Flamengo teve a bola praticamente o tempo todo para trabalhar. E isso ajudou muito. Então vamos ver pelo que ele vai optar. Se pelo Bruno Henrique para sufocar o Esperance, não deixar o Esperance jogar, ou então pelo Pedro para, imaginando que o Flamengo já vai ter a bola, ter um cara lá na área de referência, um toque de cabeça, um pivô. O Pedro é aquele cara que consegue, num espaço curto, tirar a bola ali do ângulo do zagueiro e finalizar. Então, são alternativas e a gente vai ver. Mas eu peguei esse print do Cruzeiro porque eu imagino que o restante do desenho pode ser parecido, né? Eu acho que para o primeiro jogo ele vai ter o Wesley na lateral, por conta de ser o cara que dá amplitude, porque como que joga o Flamengo nesse sistema? Quando o Gerson joga aberto como um dos meias ali da segunda linha do meio campo, ele cai para o meio. Ele cai para o meio para ser mais uma opção de armação. O Arrascaeta afunda junto com o atacante, né? Quando o time tem a posse, e o Wesley tem o corredor. Aí você tem o Everton dando amplitude pelo lado esquerdo e o Wesley dando pelo lado direito. Você tem jogadores que pisam na área. E aí o Alexandro fecha como um terceiro zagueiro ali, junto com os outros dois, e você tem ali um sistema protegido. Ainda mais que a gente vai ter o Jorginho também, né? Tem no Jorginho, o Jorginho que é um cara que vai ficar no início da construção e pode afundar um pouco mais para trás também, então você não precisa ter medo de pegar um dos laterais e botar ele para o ataque dando amplitude, porque você vai ter proteção atrás. Pensando no jogo contra o Esperance. No jogo contra o Chelsea, eu já acho que aí é melhor colocar o Varela, por exemplo. Pode ser até o Danilo também, mas o Varela eu acho que tem um pouco mais de vitalidade física atualmente, né? Para você, porque o Chelsea joga com 2 pontas abertos. Se você der campo para os pontas correrem e não tiver jogador para defender, porque o Flamengo vai ter a bola. A gente viu, por exemplo, no retrato contra o Liverpool, o Flamengo vai ter a bola. Era um outro time, outro treinador, eu sei. Mas é para mostrar que assim, o Chelsea não vai fazer questão de amassar, ficar em cima o tempo todo. O Chelsea, em momentos, ele vai se defender. Então o Flamengo tem que pensar que o Chelsea vai ter campo aberto para dar para os pontas correrem também. Então precisa de uma cobertura defensiva melhor. Então eu acho que o Wesley é bom para o jogo contra o Esperance. Para o jogo contra o Chelsea, é melhor ter um jogador mais defensivo, você ficar com uma linha de 4 mais sólida, para poder se defender com mais segurança. Você está enfrentando jogadores de um nível muito alto e dar espaço é tudo que o Felipe Luiz não pode fazer, né? Então é isso, acho que no sistema de formação do Flamengo, deve entrar, se o Jorginho puder começar todos os jogos, ele entra no lugar do De La Cruz, e você joga com Pulgar e Jorginho, né? Um volante de mais pegada, recuperação de bola, e um volante de construção. Você tem Arrascaeta, Gerson, aí o ponta, que pode ser o Everton, pode ser o Michael. Acredito que o Felipe Luiz deva revezar, né? Até por conta do calor lá nos Estados Unidos, você ter vitalidade, você põe no primeiro tempo, outro entra durante a partida, e vamos ver quem vai escalar de centroavante. Mas o Flamengo é isso. O Flamengo ele tem um sistema de jogo hoje que ele gosta de atrair o adversário para quando ele sai jogando, e ele quer superar essa marcação alta do adversário para poder esticar a bola, especialmente para o ponta esquerda. Se estiver jogando só com um ponta de velocidade, estica para ele. Se tiver o Luiz Araújo jogando e tiver 2 pontas, você tem 2 opções. Então é isso, né? Cada escolha é uma renúncia nessa forma de jogar. Só que assim, tudo tem um risco, né? Enfrentando uma marcação alta do Chelsea, o risco de você perder a bola é maior. Enfrentando uma marcação alta de um time mais frágil, eu duvido que o Esperance e o Los Angeles vão marcar alto o Flamengo, tá? O Los Angeles, ele tem alguns picos de pressão de vez em quando de atacar a saída de bola do adversário, mas o Los Angeles gosta muito de esperar. O Los Angeles é um time que tem paciência de ficar no bloco médio te esperando. Eu acho que contra o Flamengo, dependendo da circunstância, vai ser assim. Vamos ver.
a capacidade do Flamengo de escapar da pressão, de enfrentar a defesa fechada, de ser resiliente, de entender que às vezes o gol vai demorar a sair e de resistir contra o Chelsea, né? Em muitos momentos, esse time vai ter que ser um time muito retraído, fechado, porque quando o Chelsea quiser ter a bola com os jogadores que tem, o Flamengo vai ter que esperar, se defender, resistir aos ataques e tentar aproveitar alguma oportunidade que surja. Certo? Então vamos fechar aqui com o briga por, né? O Flamengo, ele tá aí no grupo D, ele estreia contra o Esperance segunda-feira, 10 da noite, depois joga contra o Chelsea na sexta-feira, 3 da tarde, 2 da tarde no horário local, e encerra aí contra o Los Angeles FC às 10 da noite na terça. Então, eu acho que tem que ganhar a estreia, né? Eu fiz o vídeo do Esperance aqui. Se você tem vídeo dos 3 já aqui para você entender como os times jogam, tá? Só clicar e procurar. O Esperance vai se defender. O Flamengo vai ter que ter paciência, porque é um time que fora de casa na Champions da CONCACAF sempre jogou fechadinho. Até quando tomou o gol continua se fechado. Então é um jogo de paciência. O jogo contra o Chelsea é um adversário melhor que o Flamengo, um adversário que tem jogadores melhores, é bem treinado pelo Maresca, é um time que, na teoria, tem condições de vencer o Flamengo, mas assim, a gente tem que entender que é um jogo que vai ser 2 da tarde, num calor acima dos 32, 33 graus, uma sensação térmica alta, e isso já tende a puxar o jogo para baixo, né? Qualquer jogo, você pega um jogo de campeonato estadual, quando tá muito calor, o jogo fica muito feio, né? Cozido, às vezes até um time menor consegue equivaler, porque já está treinando há mais tempo, aquela coisa, né? O Chelsea, que não está acostumado com essas temperaturas, né? Porque os caras na Inglaterra as temperaturas são mais baixas. O verão inglês agora está fazendo 20 e poucos graus. Então as temperaturas são mais baixas, eles não estão habituados a jogar futebol. O costume é o que faz a excelência acontecer, eles não estão habituados a essa excelência. Então, assim, o Flamengo pode se aproveitar disso. Vai ganhar do Chelsea? Não sei, vamos ver o que o futebol nos apresenta, mas de repente o jogo pode ir se tornando favorável se o Flamengo souber usar aí essa vantagem de estar um pouco mais acostumado com essa temperatura alta. O Chelsea, talvez, pensando em chegar mais longe na competição, talvez ele não queira se desgastar tanto nesse jogo. Então, talvez o jogo fique no ritmo mais lento, a coisa pode caminhar para o empate, entendeu? Então, eu não acho que Flamengo e Chelsea é um jogo perdido pelo Flamengo. Dá para conseguir buscar pontos por conta de todas essas condições. E assim, aí vamos ver, se eles empatarem mesmo, aí o saldo pode fazer a diferença, né? Então, o Flamengo tem que ganhar bem do Esperance. A estreia é um jogo difícil, mas o Flamengo tem que tentar fazer um bom resultado. E aí, o jogo contra o Los Angeles é aquela coisa que eu falei no vídeo do Los Angeles. O Flamengo, se ele tiver aí numa condição de empatar e estar classificado, é ótimo. Porque aí o Los Angeles vai ter que sair para o jogo e dar mais espaço. E aí o Flamengo vai ter mais vantagem nesse confronto. Se o Flamengo estiver numa situação de que o Los Angeles, jogando pelo empate, pode se classificar, esse jogo vira perigoso, a vaga fica ameaçada, porque o Los Angeles é um time que tem paciência de ficar fechadinho, fechando espaço e rebatendo bola, e esperando uma oportunidade para o Boangá encaixar um contra-ataque. E aí é complicado, porque é um cara que é muito bom num contra um, finaliza bem, tem vitalidade física, aguenta jogar o tempo todo. Então, assim, o Flamengo precisa chegar no último jogo ou classificado ou com um empate para classificar. Há um empate de classificar, que aí o jogo fica mais favorável e a classificação mais assegurada. Mas assim, a tendência é que o Flamengo passe em segundo, né? Eu sempre falo aqui o que é a lógica, mas pode acontecer do Flamengo ser primeiro e pode acontecer do Flamengo ser terceiro. Tudo vai depender das circunstâncias. A tendência, o mais provável, a probabilidade maior é o Flamengo passar em segundo e enfrentar o Bayern, que aí é o favorito a ganhar outro grupo. Se isso acontecer, eu acho difícil que o Flamengo avance para as quartas. Mas coisas podem acontecer. O Flamengo pode passar em primeiro, como eu disse, tem um cenário possível para isso. E aí ele encararia o Benfica, que é um time que seria um jogo duríssimo, mas eu acho que o Flamengo tem capacidade de enfrentar, mas é um jogo duro, um jogo parelho. Ou pode acontecer também o contrário, o Flamengo ficar em segundo e o Benfica ficar em primeiro. Pode o Flamengo ficar em primeiro, dar uma zebra do outro lado e passar o Boca, vai que.
É bem improvável, mas vai que. E aí o Flamengo pode avançar, porque aí o Boca é um adversário do Flamengo é bem superior. Coisas podem acontecer. Copa, surpresas acontecem. Então vamos aguardar. Eu acho que a tendência é o Flamengo passar em segundo e parar no Bayern de Munique. Mas vamos ver o quanto que o Flamengo vai conseguir jogar, conseguir superar aí dificuldades, elevar suas valências positivas e tentar ir um pouco além disso. Vai ser muito interessante esse teste. Acho que a gente vai poder ver e se divertir muito, porque o Flamengo é um time que joga bem e que tem qualidade, sabe o que quer dentro do jogo. Então vai proporcionar ótimos jogos lá nos Estados Unidos. Certo, gente? Esse foi o guia do Flamengo. Gostaria de saber a sua opinião. Você concorda aqui com o que foi dito? Discorda? Gostaria de saber o que você acha, até onde você acha que vai o Flamengo no Mundial. Falta só um vídeo, falta só do Fluminense para a gente fechar o guia. E eu convido você a clicar na playlist aí, ó. Tem todos os outros 30 times já detalhadinhos como eles jogam. Escolhe aí, maratona, para você chegar craque na Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até a próxima.